Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá para você que nos acompanha no Seu Direito em Análise deste sábado, nosso bate-papo hoje é com a doutora Marilda, ela que é presidente da Comissão de Acessibilidade da OAB aqui de Cascavel. Nós vamos falar sobre um importante evento que está agendado para o dia 1º de dezembro e vamos falar também dos direitos das pessoas com deficiência, a acessibilidade, enfim, porque é um tema tão importante e é relevante para todas as pessoas, não apenas aquelas que possuem deficiência ou que convivem com pessoas com deficiência. Doutora, seja bem-vinda ao Seu Direito em Análise desse sábado. Eu agradeço o convite, agradeço o engajamento, porque realmente, como você falou, é um evento bastante importante, é um assunto que a sociedade precisa estar discutindo, e assim, estamos muito felizes pelo convite e por estar aqui nesse dia. Ai, que ótimo, e a gente fica muito feliz também conseguir levar mais informações, e até com uma certa antecipação para esse evento, para que as pessoas possam se programar e participar. Está programado lá para o comecinho de dezembro, né? Isso, dia 1º de dezembro, a partir das 13h30 até as 17h30, nós estaremos ali na frente da Catedral, no calçadão, fazendo atendimentos no sentido de esclarecer dúvidas, né? Levando informações a respeito dos direitos da pessoa com deficiência, bem como de seus familiares. E, além disso, nós estamos também com uma ação solidária, que essa já está, na verdade, em andamento e todos, sem exceção, estão convocados a participar. Não é convidados, é convocados mesmo a participar. Então, nós estamos com 23 pontos de coleta ao todo, né? Então, para que as pessoas possam estar doando arroz, feijão, açúcar, óleo e leite. A intenção da OAB, uma parte desse alimento vai ser destinada à Puflab, que eles fazem um atendimento magnífico ali, e dentre os atendimentos que eles têm, tem bastante famílias carentes. Então, uma parte vai ser destinada para a Puflab e a outra parte nós vamos estar destinando a famílias carentes do município de Cascavel. Já está ativo, esses pontos, esses locais já estão ativos. Então, eu vou tomar a liberdade de repetir a frase de um gerente de um dos supermercados, que a gente levou, né, o cartaz e tem a logo de todos os mercados praticamente, né, de Cascavel aderiram, as grandes redes aderiram. Que legal. E ele disse assim que a verdade, a iniciativa era muito maior do que qualquer outra questão comercial. Então, nós temos aí ponto de coleta na Caixa Econômica Federal, Agência Centro. Temos todos os mercados do Irani, de Cascavel. Os festival, exceto um que está em reforma. Os demais, da Erechim, da Carlos Gomes e da Tancredos, estão participando. Os Mufatos, toda a rede Mufato participa e o Mufato Max também está participando. Além disso, tem ponto de coleta na Unipar, na FAG, na Univel e na OAB. Ótimo, então assim, não é por falta de local que as pessoas vão deixar de contribuir. E não importa também se é 1 quilo de alimento, se é 1 litro de leite, é importante que todos participem. Eu sempre digo assim, todos os empresários que puderem doar uma caixa de leite, um fardo de arroz, nossa, é muito bem-vindo porque ele tem destino certo. Agora, eu ficaria muito mais feliz se, ao invés de uma caixa de leite doada por uma pessoa, 10 pessoas doassem uma caixinha de leite de 1 litro, porque nós teríamos alcançado mais pessoas, engajado mais pessoas. E hoje, eu sempre digo o seguinte, que para falar de religião, para falar de direito, se a pessoa tiver com a barriga vazia, ela não vai te ouvir. Não. Então, nós precisamos, na verdade, tratar do conhecimento, mas também tratar do estômago, porque se com o estômago cheio você é mais receptivo. Exatamente. Né? Em primeiro lugar, eu acho que é a fome, né? A fome. Então, a ideia é essa, que as pessoas realmente participem. É uma caixinha de leite, é uma caixinha de leite, é 1 quilo de arroz, é 1 quilo de arroz, é 1 quilo de feijão, é 1 litro de óleo. Qualquer doação, né, será sempre bem-vinda e com certeza, como eu falei para você no início, né, eu acredito num Deus que Ele recompensa a todos e qualquer ação boa que você pratique, ela retorna para você. Eu falo em Deus, outras pessoas vão dizer que é o universo, outras vão dizer que é uma força divina, chame como quiser, mas o bem que você faz, ele sempre vai voltar para você de alguma forma. E que seja sempre pelo bem, né?
Com certeza. Doutora, a doutora está como presidente da Comissão de Acessibilidade da OAB. A gente já vai entrar em alguns questionamentos que os nossos internautas enviaram para a gente sobre pessoas com deficiência, enfim, acessibilidade também. Mas o que a comissão faz? Qual que é o principal papel da comissão? Olha, nós agora, através do Dr. Alex, né, o presidente, o Dr. Alex Galho, cada presidente da OAB tem uma visão. Uhum. E a visão dele, pelo que nós estamos participando, foi de trazer a OAB mais perto da sociedade e trazer a sociedade também para dentro da OAB. Então, nós temos vários eventos que são feitos com outros segmentos que nós estamos tentando levar para dentro da OAB e outros nós estamos participando fora. A Comissão de Acessibilidade, ela tem por primícia, na verdade, a proteção, a informação da pessoa com deficiência. Nós não prestamos aquele auxílio no sentido de que eu preciso entrar com uma ação, eu vou procurar a comissão. Óbvio que, efetivamente, algumas ações, algumas pessoas da comissão, que são todos advogados, acabam fazendo pro bono, mas isso são casos excepcionais. A nossa função enquanto comissão é verificar se os direitos da pessoa com deficiência estão sendo respeitados. Isso é muito importante. Inclusive, doutora, chegou um dos nossos questionamentos, a pessoa pergunta justamente se existe no Ministério Público alguma promotoria que cuida especificamente de questões ligadas às pessoas com deficiência. Tem pessoa, se eu não me engano, em Cascavel, o doutor Luciano, que é o responsável pelo Ministério Público, que trata do direito da pessoa com deficiência. Uhum. E que tipo de denúncia pode ser encaminhada para lá, ou que tipo de demanda pode ser enviada para vocês ali na comissão? Na verdade, como eu falei, para nós, enquanto comissão, também participamos de outras comissões dentro do município. Por exemplo, eu represento a OAB dentro da Comissão de Permanência e Acessibilidade. O que a Comissão de Permanência e Acessibilidade do município faz? Então, vamos dizer, a 15ª, um novo prédio, está acessível à pessoa com deficiência? Então, essa é uma denúncia que nós podemos receber, enquanto OAB e enquanto Comissão de Permanência e Acessibilidade. Se enquanto OAB eu puder notificar, informar, oficiar a 15ª, eu vou fazê-lo. Do contrário, a gente vai fazer via a Comissão Permanente de Acessibilidade. E nós recebemos muitas demandas, encaminhadas inclusive pelo Ministério Público para essa comissão. E nós vamos fazer as vistorias em loco, a gente faz relatório, faz parecer para a adaptação desses locais para a pessoa com deficiência. Inclusive um trabalho em parceria, então, né? Sim. Um trabalho... Juntos todos somos mais fortes, né? Exatamente. Doutora, eu vou tomar liberdade para fazer um questionamento também que nos chegou aqui por um dos nossos internautas, que a pessoa diz o seguinte, que ela tem uma deficiência auditiva severa, ela não recebeu o laudo ainda, mas ela gostaria de saber se ela já pode prestar concurso público para uma pessoa com deficiência. Na verdade, vai depender muito do edital, porque o edital, muitas vezes, ele vai dizer o seguinte, como eu disse, vai depender do edital. Alguns dias, se você se candidata, ele diz assim, que no momento que você vai assumir, ou que você vai entregar a documentação após o concurso, tendo passado nas fases, você tem que comprovar naquele momento que você é, de fato, deficiente. Outros editais vão dizer o seguinte, que a pessoa com deficiência já deve ser comprovadamente deficiente, então ela já deve ter o laudo. Então, vai depender desse edital em específico que ela vai fazer o concurso. Então, é importante ela estar atenta para isso. Atenta para isso. O correto seria sempre, se ela tem essa deficiência auditiva, o quanto antes ela conseguir esse laudo, né, esse diagnóstico, ela vai ficar amparada legalmente para concorrer nessas vagas especiais. Então, de todo modo, leia o edital. Exatamente. Perfeito. A gente tem mais questionamentos com relação às pessoas com deficiência. Uma pessoa disse o seguinte, que ela tem uma deficiência e o carro está devidamente identificado, ela tem um adesivinho lá no carro, mas que todas as vezes que ela chega para estacionar numa determinada região da cidade, as vagas destinadas para pessoas com deficiência já estão ocupadas por veículos que não têm nenhum tipo de caracterização. Ela gostaria de saber a quem que ela deve recorrer numa situação como essa. Em Cascavel, houve a municipalização do trânsito. Quem é responsável pela fiscalização, de sinalização, enfim, tudo que se diz respeito ao trânsito em Cascavel é a Transitar. Então, se ela chegou no local e constatou que há um veículo que não
não poderia estar ali, o correto é ela entrar em contato com a Transitar para que eles destinem. Pelo que eu sei, eles têm plantão quase que 24 horas por dia, então qualquer horário que ela ligar, alguém vai estar disponível ali para atender. Inclusive, doutora, esse é um dos assuntos que vocês devem abordar com muita, digamos assim, muita propriedade no dia do evento de vocês, falar sobre essa questão do trânsito e as pessoas com deficiência, né? Na verdade, eu acho que todo o assunto que diz em relação à pessoa com deficiência é importante. O trânsito é prioridade no sentido de que nós estamos o tempo todo em movimento. Sim. E falta, acho que por parte, que eu sempre falo assim, e é um dos nossos slogans do nosso evento, inclusão começa com conhecimento. Uhum. Muitas pessoas que não vivenciam isso na família, não têm essa convivência com uma pessoa com deficiência, talvez ela não se sinta atingida. Uhum. Então, é fácil para ela chegar e estacionar o carro no local que não é destinado para ela, que é uma vaga reservada. E mas era 5 minutos. Mas é justamente aqueles 5 minutos que a pessoa com deficiência passou, precisou estacionar, não achou vaga, teve que estacionar 3, 4 quadras depois, ou então ficar dando voltas, né? Enfim. Então, nós precisamos de mais empatia por parte da sociedade e de mais conhecimento. Uhum. Se eu não tenho a deficiência, eu não devo usar essas vagas. Ponto final. É isso, e acabou. Não tem como enfeitar. Exatamente. Mas era 1 minutinho. Não é 1 minutinho. Né? Não posso usar. E assim, eu costumo dizer que nós cobramos que as pessoas respeitem a lei, mas começa de nós. Exatamente. O servidor público, a lei diz assim, que todo servidor público ele deve cumprir e fazer cumprir a lei. Eu digo que não é só o servidor público, é todo cidadão de bem. Ele deve cumprir e fazer cumprir a lei. Exatamente. Então, se não aquela máxima, né? O grande mandamento de Jesus, não ame o próximo como a ti mesmo. Se eu estivesse no local de uma pessoa com deficiência e precisasse estacionar, eu queria que a vaga estivesse disponível para mim e não ocupada por alguém que não tem deficiência. Exatamente. Se colocar no lugar do outro também, né? Empatia. Exatamente. O nosso próximo questionamento, doutora, a pessoa diz o seguinte, que ela tem uma deficiência visual, que ela foi progredindo no decorrer da vida dela, não a limita de trabalhar, mas a função que ela chegou a desempenhar no passado, ela já não pode mais, e por conta disso, o salário diminuiu bastante. Ela gostaria de saber se existe algum benefício concedido pelo poder público, enfim, benefício público, que possa compensar os ganhos que ela deixou de ter. Existe? Então, nós estamos diante de 2 situações. Primeiro, se ela era empregada formal e ela permaneceu na mesma função, dentro da mesma empresa, não pode haver redução de salário. Ótimo. Mas não é só para ela, em relação a todos os trabalhadores. Muito importante. Se eu estou trabalhando como caixa, permaneci trabalhando como caixa, estou na empresa, ou não posso mais trabalhar como caixa, mas eu permaneci na empresa, não pode haver redução de salário em razão da deficiência. Essencial essa informação. Tá, segunda questão. As deficiências adquiridas por laboratório, né, no caso, a pessoa trabalhava e ela adquiriu uma doença, ela desenvolveu ou agravou a doença em razão do serviço que ela desenvolvia. Então, essa é uma garantia que a lei dá, né, de manter a questão do salarial. Uhum. E aquelas que são adquiridas, por exemplo, acidentes de trabalho. Então, eu tive uma redução da minha capacidade laboral, certo? Com essa redução da capacidade laboral, tem um auxílio acidente. E esse auxílio acidente, ele hoje é fornecido no Brasil na proporção de 50% do salário mínimo nacional. Uhum. A pessoa tem direito a esse salário, a esse 50% do salário mínimo nacional, e ela pode permanecer trabalhando de igual forma. Entendi. Então, ela tem esse benefício, né, do auxílio acidente, e ela continua trabalhando normal. É uma complementação, certo? Tá, mas eu não sou trabalhador informal e eu também não foi acidente. Eu tenho uma deficiência e tal. Então, nós temos aí, então, o LOAS, que é um outro benefício que o INSS dispõe. Mas aí tem uma questão, porque aí o LOAS, a pessoa com deficiência, ela tem direito, mas aí entra numa regrinha de alguns requisitos. Por exemplo, quantas pessoas tem na família, qual é a renda familiar,
né? E, se eu não me engano, atualmente é 1/4 de salário mínimo por familiar. Então, se estiver dentro disso, daí ela também tem direito a esse benefício que o INSS dispõe. Perfeito, então. Importante, em situações como essa, se a pessoa tiver dúvida, precisar, de repente, ingressar com alguma ação, alguma coisa assim, procura um advogado da sua confiança e, acima de tudo, que tem experiência na área, né? Importante salientar, eu digo assim, nós temos no nosso evento as comissões de saúde, a comissão previdenciária, a comissão do trabalho, a comissão dos direitos humanos, elas estão nos apoiando, né, nesse evento. Então, eu esqueci alguma. Direitos humanos, previdenciário, trabalho, saúde. Eu vou conferir, mas são cinco todos. De qualquer forma, nós sempre estamos discutindo a respeito disso, e eu pedi para que eles, né, estejam bem afiados no dia para prestarem essas informações. Mas é importante salientar o seguinte, que essas comissões, elas são aptas a esclarecer, né, essas dúvidas que as pessoas têm em relação ao direito tributário. Por exemplo, a pessoa com deficiência tem N isenções, até na compra de um carro. Exatamente. E muitas pessoas não... PVA, né? E elas não têm conhecimento, isenção de imposto de renda. Então, tem várias isenções e que ela não tem conhecimento. Então, é importante que ela busque assim, essa informação. Agora, especificamente de previdenciário, como na causa trabalhista, normalmente os advogados que atuam em causa trabalhista, eles não cobram do trabalhador, que atua em razão do reclamante, não cobra honorários iniciais, ele cobra lá no final, no proveito da ação, né, no êxito da ação. O previdenciário não é muito diferente, né? Muitos colegas meus, né, inclusive nós não cobramos para ingressar com a ação. A gente cobra um valor fixo da ação, que se eventualmente não tiver benefício, esse valor vai ser cobrado, mas ele é vinculado à implantação do benefício. Então, a pessoa tem o direito, às vezes, não tem... eu não procuro um advogado porque eu não tenho dinheiro. Então, essa é uma questão bastante delicada, mas eu gosto de falar isso porque o advogado ele não pode estar inacessível, ele tem que estar acessível à população, principalmente os mais carentes. E é importante procurar alguém especialista na área, né? É muito importante isso, né? Tem um questionamento, doutor, que a pessoa diz o seguinte, que ela mora num prédio que não tem acessibilidade, ela tem um familiar que tem uma deficiência e o prédio diz que não vai fazer nenhum tipo de melhoria. Ela gostaria de saber se existe alguma obrigação, tem alguma determinação legal ou tem algum tipo de prédio, de condomínio, enfim, edifício, que não precisa fazer essas adequações. Então, nós estamos aí diante de um impasse. Primeiro, ela é proprietária ou ela é locatária do imóvel? Aparentemente é proprietária. Então, se ela é proprietária, ela adquiriu o imóvel anterior à pessoa ter a deficiência ou posterior? E a gente já não tem informação, por isso que é importante ela... né? São questionamentos que eu faria, né? Se eu estivesse atendendo uma pessoa, seriam questionamentos que eu faria para poder dar uma resposta mais adequada. Porque, assim, existem questões... Atualmente, a legislação diz que todos os prédios, né, as edificações construídas... Desde que foi incorporado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que veio para o Brasil em razão do direito universal da pessoa com deficiência, nós implementamos no Brasil através do Estatuto, os prédios novos, eles devem ter acessibilidade. Devem ser construídos prevendo pessoas com deficiência de variados graus. Rampa, elevador, sinalização, enfim... tem que ser adequado. Nós temos uma dificuldade em relação aos prédios mais antigos, que é um desafio, né? É anterior. O que eu diria para ela? Tentar, inicialmente, talvez, eu não sei o condomínio de quantos apartamentos são, pois enfim, essas informações. Né? Mas levar isso para uma discussão na Assembleia. Porque, na verdade, essa adequação do prédio, provavelmente, né? Vai depender do estatuto também do condomínio. Sim. Estou falando de uma forma geral. Deveria, então, levar para essa assembleia do condomínio, apresentar a demanda e verificar a possibilidade de estarem fazendo, né, não só uma conversa com o síndico, mas com os demais moradores. Porque, assim, é aquela velha história. Hoje o problema era só do frango. Depois era do porco, depois
né? Aquela história da fazendinha. Sim. Então, é mais ou menos assim. Então, as pessoas, elas precisam entender que o que não me atinge hoje pode vir a me atingir amanhã. Então, é melhor que eu esteja prevenida e que eu apoie as pessoas que precisam hoje, porque amanhã eu serei com certeza apoiada também. Mais uma vez, a solidariedade e a empatia, né? Mais uma vez, tão importante nesse processo todo, né? Nosso próximo questionamento, doutora, trata de autismo. E a gente tem falado bastante nas últimas semanas aqui no Preto no Branco sobre a questão do autismo, porque está muito em voga. E muitas pessoas descobrindo, depois de adultas, inclusive, que tem autismo, né? E a pessoa diz o seguinte, que o filho dela foi diagnosticado com autismo num grau severo, e ela gostaria de saber se é caracterizada uma deficiência e como ela deve proceder a partir de agora. Tá. O autismo, através de lei, a lei Berenice, no Brasil, o autismo é uma deficiência, ela não é uma doença, ela é uma deficiência. Uma doença, em tese, se não for uma doença, ela pode ser tratada. E curada, né? Curada. A deficiência, ela não é curada. Então, pessoas com deficiência, elas não têm cura. Elas têm uma melhoria de vida e tal, mas não tem cura. Então, o autismo no Brasil é uma deficiência. Então, ele se enquadra em todos os direitos da pessoa com deficiência. Direito, como nós falamos antes, aos direitos de isenções, direitos de atendimento na saúde pública, plano privado, por exemplo, número de sessões não pode ser limitada, tem que ser quantas forem necessárias. Em relação ao LOAS também, ela tem os mesmos direitos. Então, o autismo no Brasil é uma deficiência. Ele tem todos esses direitos. Inclusive, nós vamos ter um evento dia 24 de novembro, a partir das 19 horas, na sede da OAB. Nós estamos em parceria com a Unipar, com o curso de psicologia, e nós vamos estar tratando do autismo. Então, nós teremos lá, são 3 palestrantes, né? Vai ser uma mesa de debate, na verdade. Então, vamos falar do autismo na infância, né? Que vai ser tratado pelo Dr. Marcos, que acho que é uma das referências em Cascavel no autismo infantil. Vamos falar, tem um colega, um advogado, que vai falar dos aspectos jurídicos e também a experiência pessoal, que ele tem um filho autista. E a OAB, a Comissão de Acessibilidade, também convidou o Dr. Ícaro, que é uma referência no tratamento de autismo em pessoas adultas. Porque, como eu falei, da pandemia para cá, foram diagnosticadas, assim, houve quase que uma explosão de pessoas adultas diagnosticadas com autismo. Então, muitas pessoas, eu ouvi, e não foi uma vez isoladamente, mas eu ouvi pelo menos de umas 4 pessoas diferentes, que ela sempre se sentiu diferente, né? E pessoas, assim, inclusive, que fazem trabalhos bastante difíceis e tem uma, né, que principalmente questão de informática, a pessoa estava falando nas aulas numa videoconferência e ela estava me auxiliando, expert na expertise dela, dentro daquilo que ela estava me ensinando, e ela disse para mim que ela tinha sido diagnosticada recentemente com autismo. Como nós falamos a eles são extremamente inteligentes, extremamente capazes. E muito focados. Muito focados. Só que, às vezes, não tinha essa possibilidade de entender. E quando vem para eles o diagnóstico, eles conseguem compreender, né, fases da vida que eles passaram, porque a principal característica do autismo né, em tese, é a falta de interação social. Né? Eles não têm essa interação. Contudo, tratado na fase infantil, isso pode ser minimizado, né? E pode ser até quase que superado. Bom, essa questão da caracterização da pessoa com deficiência, né, autismo com deficiência, muitas pessoas devem ter dúvidas com relação a isso, como que elas devem proceder, que caminho elas devem seguir. Nesse caso, também um aconselhamento é buscar, né, uma orientação jurídica, né? Então, vai depender muito do que ela está necessitando. Então, ela precisa, por exemplo, se ela precisar de uma informação em relação a isenções. Então, sugiro que ela procure um especialista na área tributária, que vai dizer assim, olha, a pessoa com deficiência, inclusive o autista, que é deficiente, vai ter direito a isenções e tais. Ele vai ter essa facilidade de estar orientando. A minha questão é saúde. O meu plano tá negando as minhas sessões, né? Mas a lei diz que não pode negar mais. Agora, a Anvisa final do ano passado, a Anvisa determinou que as sessões não podem ser limitadas. Então,
quantas sessões forem ministradas, no caso, o médico determinar que tem que fazer 10, 15, 20, o plano não pode limitar. Quantas forem necessárias. Precisa ser... Inclusive com equipe multidisciplinar. Muito importante isso. Importantíssimo que as pessoas saibam disso. Lamentavelmente, ainda no sistema público de saúde, a gente não tem uma grande rede de atendimento de pessoas com autismo, mas a gente vai chegar lá também, né? A gente vai... Eu espero que sim. A gente teve encampado numa luta de manter o CRAP, né? E, infelizmente, o CRAP fechou. O CRAP era uma referência estadual, um atendimento de 500 a 600 alunos da rede estadual de ensino, né, ensino médio. E a minha pergunta é: para onde foram essas crianças? Aonde foram absolvidas? Exatamente. Então, essa foi uma perca bastante grande, não só para Cascavel, mas para todos os municípios que fazem parte, né, do núcleo de ensino de Cascavel. Exatamente. Doutora, eram esses os nossos questionamentos. Eu gostaria de agradecer imensamente pela lembrança, pelo presente que a doutora trouxe, canecas aqui pra gente, a gente vai passar a usar elas aqui também. Agradeço imensamente pelo carinho, pela atenção, pela disponibilidade do seu tempo para vir conversar conosco. Quem ficou com dúvidas ou gostaria de esclarecer um pouco mais informações, essas pessoas podem lhe procurar também? Podem sim. Nós temos também na rede social, a gente tem o Facebook, o Instagram da comissão. Deixa lá no Messenger a sua questão, a sua pergunta, o seu telefone, a gente distribui dentro da comissão ali, as pessoas vão assumindo algumas demandas e vão dando retorno para as pessoas, né, em relação a isso. As xicrinhas foi uma homenagem ao Outubro Rosa, né? Então eu falei assim, eu vou trazer para homenagear em Outubro Rosa. E agradecer a ti, mais uma vez, pela oportunidade, dizer que para nós é bastante importante, principalmente as pessoas que serão beneficiadas, né? Porque a nossa meta é arrecadar doações de alimentos que possam atingir 500 pessoas no município no mês de dezembro. E por que no mês de dezembro? Principalmente, até coincidiu porque dezembro muitas entidades elas têm recesso. E essas famílias acabam ficando meio que desamparadas durante ali as festas de final de ano. Então a gente pensou o seguinte: bom, criança precisa de leite. Se você tiver açúcar, leite e óleo, você faz um bolo. Você faz alguma coisa. E arroz e feijão. Então a gente pensou nesses alimentos, né? Graças a Deus, a população de Cascavel, com certeza, é uma população que tem alimento na mesa, mas aqueles que não têm, nós ainda temos esses que não têm na cidade. Então, vou pedir assim, encarecidamente, abra sua mente para informação, mas abra o seu coração para doação. Doe lá 1 litro de leite, 1 quilo de açúcar, 1 litro de óleo, que com certeza Deus vai recompensar grandemente. E que a gente sempre tenha para contribuir com os outros, né? Que seja assim sempre. O maior, se não souber servir, não serve para viver. Exatamente. Doutora, mais uma vez, doutora Marilda, muito, muito obrigada por ter aceito nosso convite. As portas estão abertas, nós vamos voltar a conversar sobre outros eventos, sobre outros temas ligados à acessibilidade, e que o evento de vocês seja um sucesso. Até lá a gente vai falar muito sobre ele. Obrigada mais uma vez. E para você que nos acompanhou em mais um Seu Direito em Análise, nós voltamos na próxima semana com um novo tema. Até lá. Tchau.